Shalom a todo o povo da graça divina. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a todos os irmãos que tenham a paciência de nos acompanhar do princípio ao fim do mais um culto de domingo. Nós estamos a falar acerca ou aprender acerca da sétima estrela, que é a estrela de servir a Deus. Estamos aqui com o profeta, bem-vindo Jimmy, a nossa mamã Madalena Tumba, a nossa mamã que vai falar na língua lingala, um pouquinho de francês também para os irmãos que falam a outra língua. Shalom, profeta, bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Shalom, mamã Madu. Profeta, no nosso Facebook, o profeta bem-vindo escreveu acerca da lei de governar. Esta lei está sob o nosso controle, que é uma lei que vai seguir até a nossa quarta geração. E a minha pergunta é o seguinte: aqueles que vão beneficiar, que são as quarta geração, como é que é a vida deles, sabendo que os seus antecessores tiveram uma boa conduta e souberam controlar muito bem esta lei, que é a lei de governar? Como é que é a vida deles, profeta? Obrigado pela questão. Acerca da benção. A benção, Deus, quando prometeu a Abraão, Deus falou a Abraão, a sua descendência, quarta geração de sua descendência, ele vai de escravagismo numa terra estrangeira. Na maneira que a benção ou maldição acompanha a pessoa na primeira geração até na quarta geração. Mas acerca dessa lei, segundo Isaías 59, versículo 21, ali a mensagem foi claro. A aliança de Deus com a pessoa vai lhe seguir teu filho, filho de teu filho, filho de até na quarta geração. Porque a quarta geração é decisão de Deus, não é decisão do diabo, é decisão de Deus. Essa lei, quando tu vai praticar essa lei, a sua descendência até na quarta geração vai viver aquilo que você fez, porque você está semeando, mas a pessoa vai recolher amanhã, é a sua descendência. A sua descendência vai beneficiar, porque a aliança vai agir até na quarta geração. Maldição também vai agir na sua vida até na quarta geração. Por isso, nós todos estamos a seguir a regra de Deus, não a regra do diabo. Por isso, eu daquele capítulo 59, versículo 21, foi claro, segundo a aliança, como a aliança trabalha. Deus fez aliança com Abraão. Isaac vem, orou mesmo Deus da aliança do Abraão. Jacó vem, orou Deus da aliança de Abraão. Mas quando vai vir a quarta geração, é José, vai dizer que Deus da aliança de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele é quarta geração, está a beneficiar. A aliança, ele não fez aliança, mas ele é descendência do que? Do pessoa que fez aliança com Deus. E mesmo também no lado do diabo, a maldição vai seguir a pessoa até na quarta geração. Essa lei é a lei do céu, mas trabalha aqui na terra. Terra tem a lei, rua tem a lei, todo sítio, não tem casa que não tem a lei. Toda casa tem lei. A lei da nossa casa, pai diz que todo filho tem que começar a entrar em casa a partir de 20 horas.
Outra casa lei é 18 horas. Outra é 22. Cada casa tem a lei dele. Casa não tem lei, é uma casa de confusão. Por isso, a lei vai ajudar a pessoa para caminhar bem. A lei vai ajudar a pessoa para compreender a sua missão aqui na terra. Eu estou aqui na terra para fazer o quê? Qual é o meu benefício aqui na terra? Ninguém vem aqui na terra para deixar outro. Ninguém vem na terra para olhar a pessoa. Não. Nós todos, cada um tem missão de vai cumprir. Mas tem que saber que a lei da benção acompanha até na quarta geração. Merci prophète, bienvenue na ba éclaircissement na ba question au batunio. Merci na batunio so o balandi kilti na biso to komi na temps ya émission na biso o to sala kana portugais pe na lingala na français un peu. Tozana mosali na Nzambe prophète bienvenue Jimé. Bonjour prophète. Bonjour Mamadou Toumba. Tozali susu na journaliste Teresa. Bonsoir Teresa. Bien-aimé, Tozana thème na biso toujours il y a 7 étoiles. Tozana 7e étoile de servir Dieu. Na 7e étoile wana ebimise biso 12 lois. Na 12 lois spirituelles eza ba loi qui est au-dessus qui dirige la terre. Et outi likolo. Yango tozo tuna mosali na Nzambe a expliqué biso concernant ba loi o ezotambola ndenge nini. Bonsoir encore prophète. Bonsoir Mamadou Toumba. Prophète namoni lelo olobeli 3e loi. Eza loi mo makasi loi ya ko contrôler leadership. Olobi mot de passe nango ezali mutu il faut azana na ba capacité pona oyeba ko gouverner oyeba ko travailler malamu. Eza vraiment makasi. Question on a autour na yo ezali question na yo moko. Ndenge nini yo ozali leader ya église, y est le leader de l'église. Comment o arrivaka ko contrôler famille na yo église bana ya molimo na ba membre msu bazali banda. Ozapi na ba misala mususu osalaka. En tout cas, ozalaka trop chargé pendant la journée. Siko concentration nini oyo zwaka. Po ope makate quand même oza roboté. En tout cas, oza vrai leader. O expliquer peuple de Dieu ndenge nini o ba capacité ni yo za nango oyo travailler ka ndenge wana. Ça va, merci. Merci pour la question. Oh, Tony Ngai, concernant Ngai Moko. Comment on diriger l'église, on diriger famille nayo, on diriger bande kumusu pe libanda ya mboka, on diriger pe moi misa ozo sala. Na lobai na Esther chapitre 10 verset 3. Un vrai leader afazana nous alinga nzambe makasi et puis ami bale un vrai leader alinga bonheur ya batu nyonso alinga kateke pape sanga mboko mi na église nde na osambela e mingi non o asala nga bola no sabele mingi non alinga mutu nyonso okoza leader te soza na bolingo te. Leadership est au temps na bolingo. A part qui leader a kindoki. Ok na ko simba ba kisi na yo, olingo kontra batu par force. Oui bi ke poste on ezana ngoya yo te mozo force. Ngai kaka ngai. O misu makasi. O ba misu makasi ndoki tende yo. Mais auto zolo ba lokola leader lokola Mardoché. Avandi na ye. Balingi ba boma ye. Avandi na ya forcer na été. Mais à rassembler que les juifs nyonso na reine Esther va prier. Si ma prière tela o e fouti bango si ma prière. Prière toujours prier et une possibilité de reconnaître un vrai leader.
Il y a une commission à niveau moins impossible. Ce que vous portez, Yesu na motema. Surtout nzembo alelo, ben de bazali ko adorer na nzembo wana. Na no mo na monene ti lola ekiti lingamba la mo ekiti. Lola ekiti mbala mo na adoration bande ko bayimba ki. Vraiment Seigneur pas mbolo bande ko bayimba ki vraiment l'adoration alelo. Puis nous bête quitter mais nzamba wa travail qui va l'adoration wana. Donc mina ko loba te parce que makambo yo tozana nous na mambo be photo loba. Leader faut la ami ya boulon baninga. Leader faut na amour. Leader faut na compassion. Leader faut na souci à bato zo travailler na bango. Leader faut la arrogante. Leader faut la ou bien la politique ni pas imposaka. Leader faut la dictateur te. Mais l'idée faut que avouer à mutunyoso. Ou a na ni oyoki. Ate, mutalo bate. Non. Tout ça pour to tonga. Tout ça pour to baby ça pour ko tonga. Ezala kapasi. Oh tongi pendant 30 ans baby ça on a 1 minute au baby ça. Leader azala ami Nzambe. Lokola Mardoché, lokola Bram, un vrai leader. Bango ana. Rosa leader te so mo livre na Nzambe sa kati na yote. So doza no muta kisa bondoki. Mais auto solo bela leader kati na Christ. Tozo gouverner musala Nzambe. Selon molimo na Nzambe. Pe tozo kamba famille na biso. Selon molimo na Nzambe. Pe tozo kamba ndaku na biso. Ba na biso pe. C'est le molimo na Nzambe pe tozo kamba moi misala mike to sapoto bika na vie normale nyonso ka selo molimo na Nzambe azaka Nzambe pe otika na Nzambe ba capacité ya bon Nzambe eza pona kombo to gloire na ye et se manifester eza te pona ngai kena leka liboso wa na beta lisola vie na ngai ngande na zawana na sali bon non na ko par exemple sur la vie nanga ce qui correspond na exemple morobwe mais na ça n'a rien à voir d'être ba leader musulelo kombo ya pasteur et yebana ko la kombo ya Yesu kombo église yebana ko la kombo ya Yesu yemoda na ça bino banani le pasteur lo bana ba ndimna au sa musapi boy donc net bozanga tina non so yibatwana bazati yo diriger nani diriger nani Nzamba pesi pro diriger bango luza leader lokola Moïse alobini Nzambe ko bo bato bo mangai Nzambe yokila bato mawa yokila bango mawa leader asa muntu asa na douleur souci ya baninga asa alukaka bolamu ya Mukongo ya Muluba ya Mungala ya mu province nyonso ya muta bengela ya muta wambo leader a séparé leader a appelé la division T leader a sangisaka parce que Nzambe tozo sambela Nzamba sangisaka Nzamba divisaka te kola pambola message na ye. Obrigado, profeta Bem-vindo Jimmy. Profeta Bem-vindo Jimmy, que hoje começou a ensinar acerca da terceira lei, que é a lei da liderança e que coincide também com a lei da influência. O profeta explicou que um verdadeiro líder não é líder pelo sentimento, porque isso é um combate na família, nas igrejas, em grupos, quem vai liderar na verdade. E uma vez que o profeta já explicou também que esta lei coincide com a lei da influência, a pergunta também é o seguinte: um líder também pode ser influente nas igrejas, influenciando também os outros, aqueles em que está a ser liderado por ele. É possível, profeta? Bem-vindo, Jim. Um líder na igreja de Deus, a
ali não tem influência ali. Só vai ter influência só Jesus Cristo. Nós todos somos a ovelha de Deus. A frente do Cristo. Paulo diz que dentro do Cristo não tem grego, não tem judeu, não tem fulano. Nós todos somos só uma coisa. Uma nação do Cristo. Não tem separação. Não tem que ser grande. Não tem que ser pequeno, não. Tem pessoa que na presença de pessoa que esse aqui é fraco, mas espiritualmente ele é forte, mas aqui que você está vendo que esse aqui porque pode falar muito, que boca que fala muito é boa que pega. Dentro do Cristo, o Espírito Santo, ele vai influenciar nossa vida. Não é que a pessoa vai dizer que eu tenho influência, não. Na igreja é diferente com as coisas do mundo. Por isso, no Antigo Testamento tinha unção real, unção profética, unção sacerdotal. Cada um tem parte dele. David foi rei, mas ele estava a obedecer. Palavra sai na boca do que? Da profeta Natan. Porque dentro da igreja é Deus que escolheu servo dele. Mas servo tem que saber que o Espírito de Deus, ele vai dirigir a igreja. Não tem influência ali. Não tem. Nós todos somos baixo do que? Do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é um canal para dirigir a casa de Deus. Obra de Deus é diferente com política. Obra de Deus é diferente com uma empresa que vende água. É diferente. Que as coisas de Deus é as coisas espirituais. Preciso também que humildade. Humildade não é fraqueza. Que na obra de Deus precisa humildade. Mas na empresa não tem humildade ali. Cada um vai gerir a sua função dele. As coisas de Deus é diferente com o rei do mundo. Na casa de Deus ninguém tem influência. Só o Espírito Santo, ele é em cima de nós todos. Deus abençoe a mensagem dele. Merci, prophète Bembindou. Deuxième question, Isaboye. Na trois lois au Laxi Bisso. Loi ni n'est plus difficile pour na moto. Merci. Na ba loi nyonso oto lobeli. Loi morote leki moninga ezate. Pendant boyoki nyonso te. Misupe su ya makasi pe susu. Pardon prophète, nalobite ele kamuninga. Loi nini o na trois au Laxi Bisso. O ni n'est pas si pour na biso to pratiquer ngo. Na kati misa wana. Eza pour na bo pratiquer. Loi pas ezate. Loi pas ezate. Parce que loi ezali pour na bénéfice un chrétien. Un chrétien nenga na kina mokili. Donc ndeza wana ezana loi ya influence. O eso contrôler ba faire na mokili oyo. Na ebakate ba faire ndi marcha na mokili boye. Ndi omona mutu azopambwama, mutu azosala boye. Ezana ba loi mo ezana kati. Donc mutu découvrir le komoko. Et puis sur makasi o luka posa nini o pratiquer yango. Deuxième loi, loi gouvernement et abondance. Ba diamant zo mona nyoso. Ils ne font pas gouvernement. Ils ont fungo la mutu. Ndao fungo ama. Pour te expliquer comment kokota ozo ba loi na o pratiquer au récit. Tu expliquer nous. Tu zo bomber le côté. Zera mutu azala attentif.
afungola lito ya molimo, afungola lisu ya molimo pour na tala pe a comprendre, à pratiquer. Nande to balelo loi nini ya contrôle, ya leadership. Auto solo bela nyonso tout eza pour na bénéfice ya mutu. Eza o eza makasi zate. Eza ka ke mutu aiba ko obéir mokili pasa mokili eza na ba loi. Mboka na mboka eza na ba loi nango o basalaka. Mutu a violaka ba loi akangama kweyaka. Mais mutu atosaka mibeko a mutu wana a vime mulai partout au kende a osala honoré. Parce que mutu a autant ba règle ya malam. Ba chrétien de ba quitter. Ah ngana otika batu. Ah ngane ni boy. Ah nga boy. Ok ba loi wana ezana ba mot de passe nango. O ba che wana. Ba mot de passe so ozoka o bloquer yango. O bandi ko pratiquer ozi sobi banda lelo na otambola boy. Esili mabele oyo. Ezasu difficile pour na yote. Pa yonde mdo okonza mbongo. Pa deuxième loi, c'est que mutu pas un équilibre, il y a équilibre, il y a bénédiction. Mais le son mutu a zui kaka. Papa merci na église parce que mon boy. Papa moi na église au moins a zo l'église comme orgueilleux. Mais ne quoi so le la wa nzamba alimbisa nga. Nzambe pambola nga otamu to orgueilleux. Pour nini? Akomosumba costume, asumba perruque, ba robe chère, ba beauté chère. Allez muta comme orgueilleux. À perte d'équilibre, équilibre et abondance. Et à perte yango, muta say nini? Na place à mata say nini? Kita akiti. Ma belle kiti sié. Parce que à éviter qu'on gérer et le compte ma abondance nous m'a péché. Aura protégé yango. Parce que Nzamba lo banini azo résister contre ba orgueilleux. Et yo la ti orgueil. Na moi bénédiction mukie. Musuka sola lipomole. Ta yo dera yo ka solo wana. Mbama muta dasuki. A comme impoli. Impoli contre passer. Parce que zo bonde la pona yo. Yo zo boza na hébreu. Chapitre 13 verset 17 zo boza na yango. Ozo dasuka. Pour le loko mukie. Pour ni corollaire muke idée je sombi pour terrain osomi terrain pamba oboki ka mabanga na zelo mutakoma orgueilleux tala combat chrétien bazo kweya bazo perdre pour na biloko mike OK loi équilibre y abondance so yebiko maîtriser yango et osala ki osani o avancer mbongo abondance et obéir yo. Yo obéir abondance. Comme esclave yango te mais yango nde etosa yo. So etosi yo. Nzamba zani okeno musika. Mingi bazo kweya parce que à cause de makambo équilibre et abondance azana ngote. Mukika azwali akome orgueilleux église oya souci amoso aye église comme condition ngana vanda wangai. N'a pas la place aboniko a comme un protocole impoli na bandi oh église pense malam dem ko ba réseau belé tala comme ba chrétien bazo kweya partir blo mike mais seigneur asunga yo ola na makambo na motema mobimba et délivrer vie na yo obima na ba loi o mike o ezo luka ezo kanga yo connaissance osunga yo o prospérer o kinde musika na kombo na Jesus Cristo. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Profeta, antes de nós terminar, o profeta bem-vindo quer explicar acerca das libertações que decorreu hoje, que eu senti que a sala estava mesmo diferente, a libertação foi mesmo muito forte, acerca das prisões e acerca também dos sangues, das reclamações e das leis que foram escritas no sangue. Antes o profeta quer explicar um pouquinho acerca disto. Muito obrigado por essa questão.
acerca dessa libertação. Nós todos saímos na família que tem a lei. Mas tem família, sangue tu carrega, já vendeu aquele sangue, já vendeu. Aquilo que você está vivendo na sua vida é maldição. Cristão está a orar, mas não sabe a lei. Essa lei que aqui é onde que diz que desde todo o espírito estava escondido mesmo, apareceu para revelar aquilo que ele costuma fazer no mundo das trevas. Bem amado, só a verdade liberta a pessoa. A verdade significa que é conhecimento vai te libertar. Quando você não tem conhecimento, você vai orar. Você vai pensar que está a orar, mas bruxo tem poder. Bruxo não tem poder. Você está a orar seco. Está a orar sem conhecimento. A sua oração não tem impacto, porque a lei da terra está te bloquear. Está te bloquear. A nossa oração foi só acerca da lei, que revelou toda a realidade. Mas ainda as coisas vai ser revelado. Ainda as coisas pior, grande, vai sair nessa oração. Por isso, acompanha a Graça Divina TV, acompanha nossa página Facebook, TikTok. Tem segredo. Aqui eu não mente, mensagem profecia. Eu falo aquilo que Deus me deu. Eu não sou especial, mas no caso que Deus me deu, eu não sei vender a graça, mas estamos partilhar nós toda a graça, cada um para descobrir quem é você na parte espiritual. Não pode buscar Deus amanhã, história mesmo, a vida é mesmo. Não, eu não conversei com Deus assim. Não. Por isso, essa revelação, esse segredo, todo êxito tem um segredo. Não tem êxito sem segredo. Segredo acompanha só 12 leis do céu, mas está dirigido à terra. É 12. Mas ainda eu explico 13, mas vou tentar. Você pelo menos 6. Outro 6, próximo ano vou explicar 13. Talvez 2027 vou explicar também 13. Não vou revelar todo, porque esse aqui é riqueza. É riqueza isso aqui. Toda riqueza tem que pagar preço. Deus abençoe a mensagem dele. Merci prophète na ba réponse na yo. Question asuka eza boye. Na délivrance moko salaki na ser na biso. Délivrance ne eleka ki makasi koleka wa délivrance mosusu. Yeza ki na transférence, na transfert. C'est-à-dire esprit wana ezalaki na Congo, ye aza awa ezwaki mwa temps. Est-ce que vous pouvez expliquer biso eloko nini o eleki place wana? Des délivrances transfert. Il y a maman aimée, na ya maman aimée, na mwana kotanga aimé kombo. Yango na bi na Kinshasa ka ye mutazaki na Congo. Et bon ya bene pe même cas. Ah. Même cas. OK. Ezaboye. Bato ebele bazotambola, ozosola na ye, ozolia na ye, mais enveloppe eza ye, mais 4 enveloppe eza ye te. Maman na biso aza na capacité ya kozala en tête ya famille. Parce que yé ne m'a dit famille na bango na monde milimo za mama wana eza ye.
balobi famille na bango yende représentant mona milimo zaye basali nini balongoli ye oya kati balongola batiki yango na Congo ale babi poso kende kino saela biso boye esclave na biso so délivrance ele kilelo awa ezapona kokata kobimisa mutu wana abima tobengi siko ye original ozaki na Congo ale aye akoti na nzoto na ye sin mot na pesi bapuyo azolanda mama akomata ko prospérer aufungwama parce que azana grâce ya ozana mbongo ebele azana grâce wana su yango ba blokaka ye donc azona prier na ye ya komata puis bana ye pe ba ko bénéficier sima ya même grâce ya mama pa mama oyo batu ba profiter na grâce batu ebele mais ce que comme isko temps nzambe ye moko mama alia asepela na nzambe achekati na ye donc na loba mingi te bien non silité atike na service ya mai na etikali service ya mai na musupe to salama ya famille moko bafuti babana na ndaku mo akala me ndaku wana babana babiba na ndaku wana me batikala na ndaku ko ba prisonnier tilelo ba famille ya mama Maria wapeza kisu makasi mais ba service to toucher ndambulelo so nza pesi makasi na semaine même dimanche zoya et ozasu kita dimanche zoya kola pambola yo merci olandi biso zala tanti bulanda biso mambo za mingi ya makasi mingi ya malamu olanda oyo ko bénéficier la grâce divina. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Terminamos com a nossa emissão. Mais uma vez, obrigada, profeta, bem-vindo, Jimmy, por tirar o tempo e fazer aqui a nossa emissão. Muito obrigada, profeta. Deus abençoe também vocês, de sua filha, família, todo para servir Deus. Esse Deus lembra também pelo teu sacrifício em nome de Jesus Cristo. Amém, obrigada, profeta. Obrigada também nossa mamã Mado Tumba e a nossa área da mídia também que fazem acontecer aqui a nossa emissão, nossos cameramenes, luzes, nosso irmão Patu que está na nossa primeira câmera do YouTube, o nosso irmão Joel, a nossa assistente agora, a irmã Luísa, e a nossa irmã Teresa que está na outra câmera do nosso canal Igreja Graça Divina TV, a todos os irmãos também na Europa e não só, que acompanham esse Ministério Graça Divina e apoiam também diretamente esse ministério que se encontra em Angola, Luanda, no Golfe 1, na rua direita para quem vai no Avocumbe. Temos a nossa referência que é o Campo da 14, antes está o nosso supermercado Arreo. Este que é o Ministério da Graça Divina. Temos também o nosso culto semanal às quartas-feiras e às sextas-feiras das 16 às 19 horas também. Acompanhe a Graça Divina no nosso TikTok também, onde poderão encontrar mais ensinamentos com o profeta Bem-vindo Jimmy. Nós que já estamos a falar acerca da 7ª estrela. Começamos a 1ª estrela. Se o irmão não acompanhou, então entra no nosso canal e poderá acompanhar todo o ensinamento acerca da 1ª estrela até a 7ª estrela, e nos encontraremos no nosso culto a quarta-feira, nosso culto de profecia. To pesi boso merci mingi na prophète Bem-vindo Jimmy ndenge azuita na epona ko répondre na bémission na biso. Merci pe na yo disposer temps na yo pona ko accompagner programme na biso ya émission Tinasuka. Nzambe o azo kanisela batu o bazo sacrifier pona musala na ye akanisela yo pe na libota na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci na batu nyonso o balandi biso, merci na staff na biso, na frère Patungolo, na frère Joël, na sœur Teresa, na assistance na biso sœur Luisa. Merci na batu nyonso balandi biso.
Merci. Siège na biso eza awa na Angola na Luanda. Numéro mosali na nzambe ezali plus 244 922 07 86 76. Numéro wana esaka 24/24 soki obengi okozwa ye aza disponible na baka na bino nyonso oyo boza nango besoin na problème spirituel. Bien aimé, tant toloba baka problème spirituel ezali tango yoke na hôpital docteur akoki te alembi ndenge Bible elobi place mayele na yo esuki oyo nzambe nde ebandaka wana nde ezali baka oyo mosali na nzambe prophète Benvindu Njime atalaka baka wana na molimo aosambelela yo nde okomona loboko na nzambe distance eza barrière te. Kilt na biso a semaine ezalaka mercredi na 16h ti 19h ezali kilt ya victoire, vendredi na 16h à 19h ezali kilt ya prophétie. Bien aimé bozanga te bokota na ba page na biso ya Facebook, TikTok, Instagram oyo aza besoin ya intercession mateya batumsu ba ibo sambela to ko mona ba intercession na makasi po eyilakisa ndenge ya kosambela. Merci tokutani lobby, merci na batu nyonso libanda o bazo soutenir etonga na biso. Tokutani mercredi na kiti na biso victoire soki Jésus Christ azongite. Bye.